No dia 19 de março é comemorado no Brasil o Dia do Artesão, aquele profissional que utiliza as próprias mãos e a criatividade para produzir os mais diferentes tipos de produtos. As matérias-primas para a produção das peças de artesanato são as mais variadas possíveis e vão desde uma cerâmica até mesmo cera, tecido, palha, madeira, dentre outras. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil, mais de 8 milhões de artesãos e artesãs desenvolvem suas atividades em nível comercial. Quem investe nessa profissão tem muitas chances de alcançar o tão almejado sucesso profissional. Afinal, o setor fatura mais de 10 bilhões por ano, o equivalente a 3% do PIB, Produto Interno Bruto do país. Em 2015, o projeto de lei número 256 passou a regulamentar a profissão para impulsionar o ingresso de novos empreendedores na área. No programa de hoje, nós vamos conhecer os desafios desta profissão com a inspiradora história da artesã Sabrina Damasceno. O maior desafio que a gente tem hoje é porque, infelizmente, algumas pessoas confundem o artesanato com uma peça, digamos assim, que você compra de um camelô, por exemplo. Eles têm essa ilusão, né? Hoje, o nosso maior desafio é precificar o nosso produto, mostrar o valor, o valor, né? Que ele tem. Isso. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas dão mais valor a um produto de indústria, né, que é feito em larga escala, do que aquele produto artesanal que você dedica o seu tempo e trabalha exclusivamente para ele. O nosso maior desafio hoje é realmente a precificação e mostrar o valor das peças. E no quadro Em Dia com a Saúde de hoje, o psiquiatra Fabrício Batista nos apresenta mais uma dica sobre saúde mental. Você já ouviu falar em transtorno de acumulação? Venha se informar e se inspirar conosco. O Talentos e Negócios está começando. Não saia daí. Como vocês sabem, o Talentos e Negócios é um espaço para a valorização das mais diferentes áreas profissionais. E em homenagem ao Dia do Artesão, celebrado no dia 19 deste mês, eu convidei para contar a sua história e falar dos desafios desta profissão uma artesã extremamente talentosa, moradora da zona rural de Santa Bárbara do Leste, Sabrina Damasceno. Seja bem-vinda, Sabrina. Muito obrigada pelo convite, Fernanda. É um prazer. Eu que tenho o maior prazer em te receber aqui no meu programa, eu que já conheço seu trabalho, né? Conheci ainda na gravidez da Liz. Você já fez vários serviços, vários produtos para mim. Foi uma parceria muito boa que a gente teve, né? E por isso eu resolvi te convidar hoje para representar essa classe, né? A classe dos artesãos e contar um pouquinho da sua história, dos desafios dessa profissão. Eu fico muito feliz pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Vamos contar um pouquinho então da sua história. Eu falei que você é moradora da zona rural de Santa Bárbara do Leste, mas já está trabalhando com artesanato há algum tempo e fornece produtos para todo o Brasil. Sim, não é isso, Sabrina? Enviamos para todo o Brasil, trabalhamos com a logística dos Correios, né? E regionalmente aqui é a nossa maior área de atuação. Conta um pouquinho como que você ingressou nessa área, quando que ela deixou de ser um hobby para se tornar uma profissão. Bom, a profissão mesmo que eu comecei a trabalhar, ter uma renda com o artesanato, a costura, né? Foi em 2017, quando eu comecei aí no ramo do enxoval infantil. Antes eu trabalhava mais com costura criativa, enxoval para casa, cortina, né? E fazia mais para me distrair, para mim também, né? E foi de fato em 2017 que eu tomei como profissão. E aí como que foi esse impulso? O que te levou a olhar como uma profissão para o artesanato? Bom, em 2014, eu era recém-formada do ensino médio e surgiu a oportunidade de fazer um curso de corte e costura, inclusive pelo Senai, aqui em Caratinga. E eu fiz esse curso, na época ele era de costureira industrial, ele formava para fazer o vestuário, né? Só que eu não me identifiquei muito com a parte do vestuário. Aí comecei trabalhando com costura criativa. Em 2017, quando eu tive meu filho, eu comecei a produzir pecinhas para ele, né? A primeira pecinha que eu fiz para ele foi um babadorzinho
Ele tinha 4 meses, ele estava na introdução alimentar e eu fiz para ele. As pessoas começaram a ver, começaram a gostar e eu comecei a fazer para vender também. Olha que bacana. Então a maternidade acabou te levando para essa área, né? De certa forma. Me despertou nessa mãe empreendedora, né? Eu comecei bacana. a atuar mais no ramo infantil, inspirada pelo meu filho. E que é hoje o seu carro-chefe ainda? Isso. Hoje eu ainda trabalho com a costura criativa, eu não abandonei totalmente, mas hoje o nosso produto principal são as peças de enxoval infantil, roupinhas para bebê, bores personalizados, né? Essa é a nossa maior área de atuação hoje. Muito bom. Quais são os principais desafios dessa profissão, Sabrina? Bom, Fernanda, o maior desafio que a gente tem hoje é porque, infelizmente, algumas pessoas confundem o artesanato com uma peça, digamos assim, que você compra de um camelô, por exemplo. Eles têm essa ilusão, né? Hoje, nosso maior desafio é precificar o nosso produto, mostrar o valor, o valor que ele tem. Isso. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas dão mais valor a um produto de indústria, né, que é feito em larga escala, do que aquele produto artesanal que você dedica o seu tempo e trabalha exclusivamente para ele. O nosso maior desafio hoje é realmente a precificação e mostrar o valor das peças. Esse é o maior desafio. Isso. E as encomendas, elas, embora você tenha, então, essa concorrência com a indústria, né? Sim. Você acabou de dizer que é uma concorrente sua, a indústria, até porque, como você mesma disse, são produtos fabricados em grande escala e que geram um custo menor. Sim. Então, eles são comercializados, às vezes, um preço abaixo do seu, e também o fato de ter a entrega, a pronta entrega também deve ser um outro fator que eu creio Sim. que deve levar, né, deve pesar na balança na hora da pessoa encomendar ou comprar um produto pronto. Uhum. Mas a questão do artesanato é justamente a exclusividade daquela Isso. peça, é o trabalho em cima daquela peça, né, diferenciado. Isso. O nosso marketing, ele é voltado para mostrar isso para as pessoas, né? A gente prega, digamos assim, que a gente levanta aquela bandeira do personalizado e do customizado, né? Você, por exemplo, se você for numa loja, o seu berço é um padrão tal, é daquele tamanho. Você só vai achar aquele protetor de berço com a medida X. Nós temos aquele diferencial que a gente faz à medida que vai se adequar ao cliente. O cliente não se adequa ao nosso produto. Nosso produto se adequa ao cliente, à necessidade do cliente. E o bacana também é que às vezes a pessoa tem em mente alguma coisa que ela não encontra no mercado. E você tem a opção de personalizar aquilo, transformar aquela sua ideia num produto, né? Isso mesmo. Feito para você, daquele jeitinho que você quer. Eu quero o quarto do meu filho nos tons pastéis de verde e rosa, e não achei nada nesse sentido. Aí pode procurar a Sabrina, que a Sabrina faz. Com certeza, a gente faz sim. Muito bom, Sabrina. A gente sabe que qualquer área de atuação precisa haver uma qualificação para que a pessoa possa se profissionalizar. No artesanato também existe esse conhecimento, ou basta ter criatividade, uma boa coordenação motora e dom? Fernanda, é um conjunto, na verdade, né? Como em qualquer outra profissão, o talento ele nunca vai sobressair o trabalho duro, né? Ali tem que andar junto, né? Eu sou formada em costureira industrial pelo Senai, porém eu não atuo na área em que eu sou formada, né? Eu procuro muitas referências na internet, cursos online. Claro que você ter a habilidade, você ter aquele talento, vai te ajudar sim. Mas você tem que trabalhar duro e estar sempre procurando aprender coisas novas para se sobressair, né? Conhecer bem também as matérias-primas que você trabalha, porque é muito diferente, às vezes, você trabalhar com um tipo de tecido para outro, às vezes influencia também nesse resultado final, não é isso? Com certeza, Fernanda, principalmente quando a gente está falando em enxoval de bebê. É muito importante você ter o cuidado de conhecer os tecidos que você vai ofertar para os bebês, né, para as mamães. Você tem que saber a procedência, a composição daquele tecido, né? Isso é muito importante você saber. Não, e às vezes você pega um tecido que encolhe, você faz ele sob medida, mas depois a pessoa lava, o tecido encolheu,
Então, é um trabalho jogado fora. Então, Com certeza. esse cuidado, esse domínio técnico, o conhecimento da matéria-prima é importante também. Com certeza. Você tem que saber as técnicas, né, para trabalhar nessa área também. Não é Eu só falo não só na questão simplesmente têxtil, né, ô Sabrina, porque você também trabalha com outros tipos de materiais, fabricação de quadros, painéis personalizados, né, seja qualquer que for a matéria-prima, é preciso ter domínio, né? Sim, por exemplo, eu vou citar o caso da pérola. Às vezes alguma mamãe manda uma referência, às vezes o body tá lindo, né? Pega uma referência da internet e manda. De cara ali eu vejo, por exemplo, que aquela pérola é colada. Aí eu já digo, olha, eu não trabalho com isso, porque o risco de soltar aquela pecinha, né? A gente tem que levar em consideração também a saúde e a segurança do bebê. Com certeza. Bom, a gente vai continuar conversando, conhecendo mais desse trabalho, né, o trabalho dos artesãos, os desafios dessa profissão, mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo, Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje em comemoração ao Dia do Artesão, comemorado na última semana, no dia 19. Eu trouxe aqui uma artesã da zona rural de Santa Bárbara do Leste, talentosíssima, a Sabrina Damasceno, que está contando um pouquinho da sua história e dos desafios desta profissão. Sabrina, trabalhar com artesanato é uma profissão rentável? Fernanda, inicialmente, você vai primeiro... Digamos assim, a maior dificuldade que eu tive no início foi a questão das encomendas, né? Não é sempre que você vai estar cheio de encomendas, né? Com certeza. Você tem que investir, ter o investimento inicial para você ter os materiais para trabalhar, né? Mas eu creio sim que depois de você fazer um bom trabalho e se dedicar, sim, é uma profissão rentável, sim, e dá para você sobreviver de artesanato. Como que você divulga o seu trabalho? Como que as pessoas passam a ter conhecimento do seu trabalho? O nosso maior meio assim, de divulgação hoje em dia é pelo Instagram, né? Nós temos também a nossa página no Facebook, mas hoje em dia é mais pelo Instagram, WhatsApp também, o bom e velho boca a boca, né? O boca a boca. Aquele cliente que você atendeu e que gostou, acaba indicando também para outras pessoas. Agora, já que a gente está falando de rentabilidade, Sabrina, como que você estabelece os preços do seu produto? O que você leva em consideração na hora de precificar os materiais que você vende? Bom, Fernanda, em primeiro lugar, os materiais que a gente usa, né? A gente se baseia primeiro no valor deles e depois é o tempo da produção, né? Quanto tempo eu vou levar para produzir aquela peça. E também, principalmente, se for uma peça que for manual, se for um bordado manual, né? A gente precifica de acordo com os materiais que eu vou usar e o tempo que eu vou estar gastando para executar aquela peça. Legal. Quantas horas por dia você se dedica a essa profissão, Sabrina? Olha, Fernanda, tem dias que são 2 horinhas, né? Eu também sou mãe, tenho uma criança de 3 aninhos, então, às vezes é umas 2 horinhas. Às vezes eu trabalho 12 horas por dia, né? Eu não tenho nem muito, assim, essa resposta pronta para te dar. Varia por causa, dependendo da demanda, né? Isso, muito pela demanda. Por exemplo, no Natal, teve dias de a gente pegar lá 5 horas e ir até meia-noite, 2, 3 horas da manhã. Com certeza, com certeza. Agora a gente falou, vou voltar a falar de uma situação que você mencionou já no primeiro bloco, mas que eu acho que a gente pode explorar melhor. Como que é concorrer com o mercado industrial, Sabrina? Como fazer as pessoas entenderem o valor de uma mercadoria feita artesanalmente? Então, Fernanda, como eu te disse, nós levantamos muito a bandeira do personalizado, né? Você vai ter aquele produto exclusivo para você. Hoje, um dos nossos maiores produtos que nós vendemos são os bodies personalizados. Isso a indústria dificilmente vai conseguir fazer, né? Por exemplo, né, você tem a Liz. A Liz a gente faz um body para ela lá, com 6 meses. Liz, 6 meses. O nome dela, o nome, a idade, o tema que você vai escolher. O tema que a pessoa escolheu. Né? Então, a nossa bandeira a gente levanta para trazer para o nosso consumidor que ele não vai encontrar aquele tipo de produto na indústria, né? Os nossos valores, a gente não se baseia muito na indústria porque são trabalhos totalmente diferentes. O trabalho artesanal, ele não é feito em larga escala, diferente do industrial, né? Com certeza. Então, a gente sempre procura se diferenciar da indústria, levantando essa bandeira do customizado, do personalizado.
A gente costuma dizer que quem trabalha com artesanato vende o seu tempo, a sua atenção, suas dores nas costas, sua vista cansada, né? A sua imaginação, criatividade. E eu queria saber se você acha que as pessoas já estão tomando dimensão desse valor. Sim, Fernanda, é muito bacana quando as pessoas procuram a gente porque conhecem o nosso trabalho, admiram o nosso trabalho e falam assim, olha, eu quero o seu, eu gostei daquele que você fez. Para mim é maravilhoso quando alguém pega o meu trabalho que eu fiz e fala, olha, eu quero que você faça igualzinho aqui que está aqui, porque eu gostei. Legal. Ou seja, usa o seu próprio trabalho como referência para uma encomenda. Isso mesmo. Porque a gente sabe, né, que hoje a internet está lotada de referências de qualquer que seja o produto. Isso. Você pensa aí num produto, você vai lá, digita no Google imagens, e aí você vai ter fotos de produtos de todo tipo, né? Então, referências é o que não faltam hoje na internet. E quando o seu produto se torna referência para uma encomenda, deve ser motivo de muito orgulho. É muito gratificante, né? A gente fica muito feliz de saber que o que você está produzindo, colocando o seu tempo, o seu amor, está gerando frutos, né? E não só o material, né? Porque eu costumo dizer que a melhor recompensa que a gente tem é aquele feedback positivo que o cliente dá, né? Já que eu falei de internet também, Sabrina, em que ponto que a internet é um facilitador do seu trabalho? Ou seja, em que ponto ela te ajuda e em que ponto ela te atrapalha? Fernanda, atrapalhar pouquíssimo, né? A gente costuma dizer que a internet é uma ferramenta poderosíssima e sabendo usar ela de forma para o bem, ela é imbatível, né? Então, de forma negativa, talvez assim, é muito mais fácil das pessoas olharem seu trabalho e copiar. Mas isso aí é algo natural, né? Sim. Mas, como você disse, eu moro na zona rural, então muitas vezes a logística é uma coisa um pouco mais difícil para a gente trabalhar. Meu esposo, ele me ajuda muito nas entregas, me ajuda nessa parte de logística, porém ele trabalha, ele é cafeicultor, né? Ele tem um trabalho à parte dele. Então, a gente sempre combina as entregas pela internet, a divulgação toda é feita pela internet, né? Então, assim, a internet é 90% do nosso trabalho, do nosso marketing gira ali, da nossa logística, a internet é positivíssima nesse aspecto. Trabalhar com artesanato é um trabalho sozinho, é um trabalho individual, ou você tem uma rede de apoio que te ajuda também, como você acabou de citar o seu marido? O meu esposo, ele me ajuda, né, nessa parte logística, de entrega, mas a produção mesmo sou eu sou bem criteriosa, sou bem enjoadinha ali, não tem ninguém que trabalha comigo não, é só eu mesmo na produção e ele me auxilia. Qual etapa que é mais difícil do seu trabalho? Você considera mais difícil? Quando alguém manda uma peça que eu nunca fiz, né? E que eu tenho que começar ela do zero, criar aquele projeto, né? A criação de um projeto que eu nunca fiz, eu creio que é o mais difícil. É mais desafiador. Isso, é mais desafiador. Mas é muito bom quando você pega um projeto do zero e executa ele com perfeição, né? Muito bom. É isso aí, Sabrina, adorei conhecer mais da sua história, compartilhar essa história tão bonita aqui com o nosso público. A gente vai para mais um rápido intervalo. Pessoal, não saia daí não, que daqui a pouquinho a Sabrina vai deixar uma dica de ouro aí para você que também quer empreender nessa área do artesanato. Talentos e Negócios volta já. Muito bem, já estamos de volta com Talentos e Negócios. Hoje estamos conhecendo a história da artesã da zona rural de Santa Bárbara do Leste, Sabrina Damasceno. Sabrina, qual dica que você deixa para as pessoas que têm um sonho, que têm um dom, que quer buscar conhecimento para investir na área de artesanato? O que você tem a dizer para essas pessoas? Dá uma olhadinha lá para aquela câmera e pode deixar aí o seu recado. Bom, o que eu tenho a dizer é que você tem que persistir no seu sonho e não desistir. Às vezes os resultados não vão aparecer muito depressa, mas tem que insistir, tem que ter muita paciência também. E é isso, você tem que ter amor com o que você faz, colocar seu coração em cada detalhe, em cada peça. E como eu disse, o talento ele tem que andar ao lado do trabalho duro, né? Você pode ter o seu talento, mas se dedicando, o resultado vai ser maravilhoso.
Tá aí a dica de ouro da Sabrina para você que quer entrar nessa área de artesanato. Sabrina, muito obrigada pela participação no programa, por aceitar meu convite e contar um pouquinho da sua história aqui para o nosso público. Eu que agradeço, Fernando, o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do artesanato e de estar aqui mostrando meu trabalho também. Muito obrigada a você. Pessoal, agora é a hora de mais uma dica no quadro Em Dia com a Saúde com o Dr. Fabrício Batista. Você já ouviu falar em transtorno de acumulação? A característica essencial do transtorno de acumulação são as dificuldades persistentes de descartar ou se desfazer de pertences, independente do seu valor real. Os itens acumulados mais frequentemente são objetos e animais. Ocorre em torno de 2% da população em geral, podendo ser maior que 6% em idosos. O transtorno de acumulação causa riscos à saúde e à segurança dos indivíduos, especialmente dos idosos. É comum que ocorram comorbidades psiquiátricas e as mais frequentes são a depressão, os transtornos de ansiedade e o transtorno obsessivo-compulsivo ou TOC. O indivíduo apresenta dificuldade persistente de descartar ou desfazer de pertences, independente do seu valor real, sendo que essa dificuldade se deve a uma necessidade percebida de guardar os itens e no sofrimento associado a descartá-los. Essa dificuldade resulta na acumulação de bens que congestionam e entulham ambientes a tal ponto que o uso pretendido desses ambientes é substancialmente comprometido. Se as áreas de estar não estão obstruídas, comumente é devido a intervenções de outras pessoas, como membros da família, funcionários da limpeza ou autoridades. A acumulação causa sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, incluindo a dificuldade de manutenção de um ambiente seguro para si e para os outros. O diagnóstico é clínico, portanto não são necessários exames laboratoriais ou de imagem. O tratamento deve ser feito junto ao médico psiquiatra com uso de medicações e com a psicoterapia. Se você se identificou com a maioria dos sinais e sintomas ou conhece alguém próximo com tais características, um psiquiatra deverá ser consultado para esclarecer as dúvidas, realizar o diagnóstico e, se necessário, iniciar algum tratamento. Bom, eu fico por aqui, espero que essa informação tenha sido útil. Um abraço e até a próxima. Esse foi o nosso programa de hoje, espero que você tenha curtido aí da sua casa ou da internet, você que está nos assistindo. Continue acompanhando a programação da TV Sistec, continue acompanhando as novidades aqui no Talentos e Negócios. Semana que vem estamos de volta. Se você quiser rever os nossos programas, mandar uma mensagem para a gente, tá aí o endereço dos nossos canais, é só você fazer contato. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Um grande beijo para você e até lá. Tchau, tchau.